Olá, vamos começar mais um episódio. Não é mais um Otimiza Cast? Não, eu vou falar, vamos começar e tu fala, um Otimiza Cast. Vai, Renan. Otimiza Cast. Olá, vamos começar. Mais um episódio do Otimiza Cast. E hoje qual é o tema, Laiana? Vamos conversar sobre o primeiro encontro com a criança. Com a criança, exatamente. Na última conversa, a gente falou sobre o encontro com os pais, né? Que a gente chama de anamnese ou entrevista inicial. E aí todo mundo pensava que a gente já começava tendo contato com a criança. Isso. Não é bem assim. Após a gente coletar todos os dados com os pais, tem outro encontro que é com a criança. Isso, e na própria conversa com os pais, a gente tenta orientar como eles vão comunicar para essa criança, como será o primeiro encontro, né? Com a psicóloga, a psicopedagoga, esse momento com a terapeuta. Isso. Aí, normalmente, a gente orienta o quê? A gente orienta que eles expliquem que a criança vai encontrar profissional, que lá ela vai conversar, que ela vai brincar, que ela vai fazer atividades. Tem algumas crianças que eu já direciono, inclusive, os pais relatarem sobre a dificuldade que eles estão tendo, né? Isso é muito importante porque já prepara, de certa forma, como vai ser esse ambiente no qual ela vai estar com uma pessoa que ela não conhece. Exatamente. E os pais transmitindo esse comunicado, né, tendo essa conversa, querendo ou não, constrói uma certa confiança, né, para essa criança. Claro, a gente tem que levar em conta também a idade dessa criança. E o que motiva ela ir para o atendimento? Porque, por exemplo, se a gente tem um diagnóstico de autismo, uma criança muito jovem, em alguns momentos aquela informação talvez ela não seja muito bem processada. Sim. Uma criança mais velha, uma criança que está entendendo mais o que está acontecendo, é importante ser explicado justamente para dar essa segurança nesse processo que vai iniciar. Porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente de algumas situações que acontecem. Por exemplo, tem criança que não quer entrar no consultório, tem criança que quer entrar só se for com o pai, tem várias situações. Né? Ao longo desse período que a gente já atendeu, a gente já se deparou com várias situações e nem sempre a gente planeja, né? A gente planeja todo o cenário para receber a criança, mas, às vezes, a nossa expectativa, ela não é cumprida, digamos assim, né? Acontecem outras coisas. Lembrando aqui, toda vez que eu der um sorriso, é porque eu tô lembrando de algumas situações específicas de atendimento. E aí, quando a Cida comentou, né, essa questão do entrar com os pais, tem outras que não. Já dá tchau, mamãe, papai, e vão sozinha. É como se fosse o processo de adaptação escolar. Então, a gente tem vários relatos de pais que sofrem porque a criança faz isso, dá o tchau, e aí a mãe é que fica com aquela sensação de nossa, ela me abandonou tão rápido. Quanto tem outras crianças que têm dificuldade para essa transição, de sair ali do contato com os pais para ir iniciar o contato com outra pessoa. Mais apegada. E esse processo, você tem que estar muito atento, porque é um momento de criar vínculo com a criança, também continuar criando vínculo com os pais. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que lidar com algumas situações. Por exemplo, a nossa sala, quando a gente vai receber a criança, ela deve estar preparada. Então, na consulta inicial, a gente teve um contato com os pais, a gente tem que, como é que eu vou dizer, Laiana? A gente tem que aproveitar da vantagem que a gente tem. A gente já conversou com os pais, a gente já conhece um pouco a criança pelo relato dos pais. Isso. Então, provavelmente, a gente já vai saber o que é que a criança gosta, de brincar, de manusear, de manipular, de conversar, de assistir. E aí, o que é que acontece? Nós devemos deixar nossa sala preparada para receber ela, porque esse primeiro momento é um momento de criar vínculo. Não necessariamente você já vai começar totalmente a avaliação ali. Isso. Lembre-se que toda a documentação que você separou em relação à estrutura da entrevista, ela é voltada justamente para essa preparação também quando você vai ter esse primeiro contato com a criança. Então, como a Cida pontuou, as informações que a gente coleta na anamnese, nessa entrevista inicial, são dados importantes já para você estruturar o ambiente, organizar dentro dos materiais possíveis, que a gente também comentou sobre a avaliação de preferências, e esse é um momento também que a gente deve estar com essa
essa documentação preparada para a gente também estar fazendo avaliação de preferências. Então, os itens, né, que você fez o levantamento durante a primeira entrevista, de estar no ambiente, ter a observação também e o cuidado de como acolher essa criança. Então, se lá na entrevista a gente já escutou o relato dos pais em relação a ela teve dificuldade, por exemplo, de entrar sozinho, né, na escola, na sala de aula. Ou então, quando eu estou em determinados consultórios e ambientes, a criança apresenta resistência de ter contato com outro adulto. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Para esse primeiro momento, você, de certa forma, está preparado da melhor forma para recebê-lo e conduzir. Então, o que é que a gente pode orientar? Deixem o material separado, né? Normalmente, o meu consultório, ele tem prateleiras e armários. Então, tem certas situações que eu vou manipulando o consultório para deixar alguns objetos expostos e outros guardados. Quando a criança entra no consultório, né? Conseguimos entrar no consultório. Quando a criança entra no consultório, eu vou começar a observar ela. Lógico que a observação começa lá da recepção. Sim. Então, quando eu chego para recepcionar a criança, eu vou me apresentar, contando que os pais já apresentaram, né, já disseram quem sou eu, o que a gente vai fazer juntos lá. Vou convidá-la para entrar na minha sala. Entramos tranquilamente, então tem lá disponíveis materiais que ela vai escolher. E eu vou começar a observar isso, vou começar a observar como é que ela manipula brinquedos, se ela segue instruções, se aos poucos eu já posso começar a colocar algumas regras. Que regras? As mais simples. Se a gente terminou de brincar com um, a gente vai guardar para pegar outro. Dividir, né? Dividir Troca de brinquedos. turno. A gente vai começar a verificar alguns pontos baseado na anamnese que a gente fez com os pais. E aí a gente pode deixar nossa folha avaliativa ali de lado para de vez em quando fazer algumas anotações. Tem sessões com crianças que eu não consigo fazer anotação enquanto eu estou com a criança, porque eu acabo colocando toda a minha atenção para a criança. E tem crianças que eu até consigo dar uma pausa, fazer uma pequena anotação, registrar alguns pontos importantes, né? Que se eu depender da minha memória, depois talvez não seja tão fidedigno. Essa parte é importante a gente verificar. Por quê? Porque o processo avaliativo, ele não acontece só naquela única sessão. Então, o que é que acontece? O processo avaliativo vai, inclusive, depois que a gente termina a avaliação e começa com a intervenção. Então, quando a gente começa a observar a criança em todos os detalhes, fica até mais prático e fácil para a gente ir aos poucos dando esse feedback para os pais. Dependendo da profissional, por exemplo, já houve situações que eu precisei gravar. Eu gravo porque, às vezes, principalmente crianças pequenas, que a gente precisa ter muita atenção naquele momento. Então, eu vendo, identificando a idade, mais ou menos o perfil que essa criança, diante a entrevista, às vezes eu coloco para gravar, porque tem coisas que realmente eu não vou conseguir captar no momento para registrar. Mas aí depois, verificando o vídeo, vendo, tem como eu fazer alguns registros. Então, fica uma sugestão aí de ideia para essas situações. E aí, nesse ponto, é importante isso também estar lá no contrato com os pais. A necessidade de gravar, se eles autorizam, né? O termo de consentimento. Sim. Tem situações, e aí vai de profissional para profissional. Atualmente, com a questão das redes sociais, a facilidade de ter acesso a tanta coisa, as IAs, né? A gente tem que deixar claro a importância dessa questão do sigilo em relação a esse material. Então, é algo que vai ser utilizado para o tratamento, para o acompanhamento da criança. Então, eu sei que às vezes a gente tem grupos de profissionais, então eu tenho muita reserva em relação a colocar vídeos nesses grupos. Os vídeos, normalmente, eles são muito utilizados para o contato direto com os pais. Seja para exemplificar, e isso eu faço muito com alguns pais, para orientação de manejo. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, só a instrução, você só dizer o que é para fazer, não é suficiente. Ela não é suficiente. Então, às vezes, o dizer com a imagem, né, dando o exemplo, vai ser mais rico para aquele pai entender qual é a forma que ele tem que se comportar, como é que ele vai manejar.
Então, voltando para o atendimento com a criança, a gente vai ter que ter o cuidado de, eu vou investigar se o que é que tem ali dos meus materiais que a criança gosta, como ela manipula, como ela responde às instruções, como ela responde às regras, se eu já consegui fazer alguma avaliação, o que é que ela já está conseguindo ali me responder. Mas cuidado, porque tem terapeutas que eles já vão com tanta sede para avaliar que a sessão ela se torna engessada. A sessão com a criança não é para ser engessada, é para ser uma sessão gostosa, é para ser uma sessão que ela tenha vontade de voltar. Já basta o que a gente vai começar, às vezes, a trabalhar depois. Então, tem outras situações que a gente vai trabalhar regras, né, Laiana? Tem crianças que saem com um certo pesar dessa sessão. Por quê? Porque a gente vai começar a modificar algumas coisas na vida dela que provavelmente era outro padrão, né? Ela tinha tudo muito... Todo mundo cedia para ela e a gente vai começar a colocar algumas regras, né? Por exemplo, outra dificuldade que tem é as crianças que não gostam de perder. Sim. Então, a gente vai começar deixando ela ganhar, por exemplo, e trabalhando outras questões para a gente começar a colocar ela a entrar em contato com esse perder, por exemplo. Então, assim, o primeiro contato com a criança, você vai ter, né, essa observação em relação aos déficits. Os déficits. Corta. Pois fala de novo. Vou falar. Então, nesse primeiro contato com a criança, você vai observar os déficits comportamentais, né? Aqueles que apresentam maior frequência, levar em conta o tempo, né, de manipulação também dos brinquedos, o compartilhar, a forma como maneja, como você falou, né? As habilidades que ela apresenta durante o uso desses recursos, a variação que ela faz, né, da utilização dos brinquedos. Às vezes ela permanece muito tempo com um, mas aí é outra criança que em questão de segundos ela está pegando vários. Então tudo isso você tem que realmente observar e levar em conta em relação a como ela se utiliza desse tempo dentro do ambiente e como ela explora esse ambiente. Eu lembrei de um caso clínico que eu tive recente. A gente vai ter também que estar alerta para certas situações. Por exemplo, vou pensar nos adolescentes. Então, a gente vai pensar no nosso trabalho. Normalmente, uma criança não chega para o pai e para a mãe e diz: preciso de terapia. Papai, mamãe, me leva para o terapeuta, psicólogo, psicopedagogo, seja qualquer profissional. Normalmente, são vistas as questões que ele precisa trabalhar e são direcionadas para algum profissional. Então, ele não está ali porque ele escolheu, ele está ali porque foi levado. E aí, nessa situação que eu acabei de lembrar, foi feita uma avaliação e todo um acompanhamento, inclusive para chegar para a mãe e dizer que, infelizmente, não daria para dar continuidade para o acompanhamento. Por quê? Porque não tinha adesão por parte do paciente. Então, não é que eu tive o primeiro contato com o paciente e já disse para a mãe que não ia ter mais. Eu tive o primeiro contato com o paciente, fui tentando criar vínculo, fui tentando manejar, né, algumas estratégias para a gente tentar fazer essa sessão ser legal. Porém, ao longo de alguns meses, o que aconteceu é que cada vez mais eu tinha pouca adesão. Então, fiz uma reunião, dentre outras que eu já tinha feito, fiz uma reunião para informar sobre isso e para avisar que o que eu sugeriria seria o encerramento, né? E aí, dei orientações para a mãe em relação a certas demandas que ela tinha trazido, mas que eu me deixava à disposição para posterior procura, se ela quisesse, ou indicações, que é outro ponto que, às vezes, ultimamente eu tenho conversado muito com as supervisionandas. Algumas situações acontece isso, os terapeutas têm alguns, né? Ego inflado. Então, gente, a gente indica para outros profissionais. Eu e a Laiana, nós temos a mesma formação, né? Somos psicólogas, psicopedagogas, nossos cursos extras, normalmente a gente combina, fazer em conjunto, fazer juntas, mas já teve situações que eu, sendo psicóloga, eu preferi indicar para a Laiana, pelo perfil dela, para atender do que eu. Então, essa questão de trabalhar em conjunto é muito importante, porque nem sempre o nosso perfil
pode ser que dê certo com a criança, com o paciente que a gente vai atender. Isso, favoreça. Então é importante essa sua colocação realmente, de você perceber até que ponto você se coloca no limite nessa situação realmente ética, profissional, de eu tô vendo que não tô conseguindo realmente conseguir os objetivos, construir um vínculo legal com esse paciente, então realmente eu vou indicar para outra profissional, vou conversar com os pais, pontuar isso, porque é a forma mais correta. Você não vai forçar uma relação, ninguém, entre aspas, né, na verdade, um relacionamento saudável a gente vai forçar. Então cabe também nessas situações que a gente identifica com o nosso paciente de perceber. Inclusive também quando a gente traz para esse aspecto realmente neurodivergentes, voltado para a questão do TEA. Até que ponto a gente estrutura sessões, estrutura intervenções e que a gente vê que a criança não avança. Então, cabe o profissional ter essa reflexão de, então, realmente não estou conseguindo, vou procurar realmente indicar para outro profissional. Pode ser que a forma como eu estou trabalhando não está sendo suficiente. Então, cabe a gente ter essa reflexão no nosso dia a dia. E aí, voltando para essa questão do primeiro encontro com a criança, eu acho que uma das coisas que a gente muito recebe, né, durante as supervisões, é a situação, Laiana e Cida, e o choro, né? Quando a criança realmente entra na sessão, começa a chorar, não para, insiste. Como a gente pode mediar durante o primeiro encontro, né? Que é justamente, é a construção do vínculo. Então, realmente a gente faz de tudo para ser o primeiro momento super legal e ser uma coisa recíproca, né? Entre paciente e profissional. Mas realmente vai acontecer a situação do choro, querendo ou não. Normalmente, o que é que eu já sonho? Na anamnese, eu já tento coletar a maior parte das informações possíveis, inclusive sobre isso. Como é que os pais lidam com o choro da criança, por exemplo, diante de alguma frustração, diante de alguma situação? E aí, esse momento pode ser realmente um momento de acolher todo mundo. Então, se a criança se sentir mais confortável, entrando com uma figura que ela já tem segurança, eu prefiro que entre todo mundo dentro do consultório. E aí, aos poucos, tem muito essa dúvida. Sim. Aos poucos, eu vou fazendo esse afastamento. Então, pode acontecer de justamente a primeira sessão, a criança entrar com a mãe e o pai, ou com a mãe ou com o pai, e realmente ficar muito grudado ali com a mãe e com o pai. O que é que eu vou orientar? Eu vou orientar o pai a deixar ela confortável para ela manipular os brinquedos, se for o caso, com o modelo do pai, para aos poucos eu ver se eu tenho permissão para me aproximar, que é outro ponto importante. Gente, a gente não pega a criança e aí faz o que quer com a criança, não. A gente vai aos poucos realmente tendo essas permissões. Então, tem situações que a gente vai orientar o pai a agir de certa forma, né? Uhum. Então, com algumas estratégias, a gente vai organizar isso. Mas depois de realmente fechar uma avaliação. E aí, como é que essa avaliação é fechada? Através de entrevistas, que são os relatos de outros. Então, eu vou ter contato com o pai, já tive. Vou ter contato com a criança, então, a observação comportamental. Ela está num ambiente que não é o dela. Então, provavelmente, alguns comportamentos que os pais descreveram não vão aparecer ali. Uhum. Depois, eu faço uma observação comportamental no ambiente da criança, seja em casa ou seja na escola. Na maioria das vezes, no nosso caso, acontece nos dois, porque a gente atende muito criança em idade escolar, e aí, Sim, normalmente, são questões que a gente precisa investigar nos dois ambientes. E a gente vai também pegar relatos de outras pessoas. A gente vai falar com o professor, a gente vai falar com a babá, a gente vai falar com o avô, com a avó. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter que se assegurar que essa criança se sinta bem, se sinta confortável. Então, se for o caso de ter a necessidade do adulto dela entrar na sessão, não tem problema para mim entrar na sessão. É lógico que eu, Cida, faço uma programação para esse adulto sair. Pode demorar algumas semanas, pode demorar meses, vai depender muito de como a gente vai planejar isso. E esse planejar não é assim tão rápido e mágico. Às vezes a gente fala em estratégias, né? Eu sempre tive essa sensação, que é como se tudo fosse rápido e mágico. As pessoas, elas não veem as nuances de mudança. Então,
Ele entrar com o pai no colo chorando, para ele entrar com o pai sem chorar, para mim já é uma mudança. Sim. Ele entrar com o pai chorando por 20 minutos e ele entrar com o pai chorando por 15 minutos, para mim também já é uma mudança. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente realmente precisa estar sensível a muitos dados. Há muitos dados. Então, quando a gente vai trabalhar, né? Nem todos são assim. A gente sabe que tem alguns casos que são um pouco mais difíceis. A gente vai trabalhar com dados precisos, porque aí até para a gente ter segurança de passar para esse pai e ele se sentir seguro também. Se coloca no lugar. Você tem uma criança que tem dificuldades, você precisa levar para terapia. Você levou em vários profissionais e os profissionais lhe direcionam para levar para terapia, mas lá na terapia ela está chorando desesperadamente. O terapeuta ele vai investigar se em outros momentos acontece isso também, para a gente poder pensar em mudanças em outros ambientes para não ser só aquele momento de aversividade na terapia. Então é muito o que eu sempre falo, a psicoterapia infantil ela é muito invasiva. Se você é adulto, eu sou adulto, eu tenho meu terapeuta. Eu faço terapia online. Ele não tá lá dentro de casa procurando coisa, vendo coisa, ele não tá. Ele tá sob controle dos meus relatos, do que eu trago para ele, de informação, né? Quando a gente pensa numa criança, a gente tá na casa da criança, a gente vai para a escola da criança, dependendo da criança, a gente faz observação em outros ambientes também, por exemplo, eu vou ver como é que é um passeio no shopping. Sim, supermercado, parque, né? Casa dos avós. Eu vou ver o momento de almoçar em casa, eu vou ver o momento de fazer super agradável. À noite. Eu vou ver o momento de como é que é a preparação para dormir. Então, a gente tem que pensar que a gente é um ser estranho ali. A gente tem que ser o mais agradável possível, porque as mudanças que normalmente vêm junto com a gente são mudanças que são para o bem-estar dela, mas que nem sempre elas são gostosas de serem sentidas, né? Sim. Então, pensando nesse momento do choro, você tem que realmente levar em conta a reflexão, a função daquele comportamento, né? O porquê que está acontecendo aquele choro naquele determinado momento e lugar. Então, lembrei de uma situação também que eu já passei, inclusive da criança ter que realmente entrar com a mãe, a criança ser super apegada com a mãe, no sentido de eu nem poder me aproximar dos dois. E aí eu me lembro que foi uma construção de sessão por sessão. Por que eu digo isso? Porque no primeiro contato que eu tive com essa criança e a mãe, foi preciso realmente eu ter acesso a um brinquedo que ele apresentou interesse, mas ele não deixava de forma alguma eu chegar perto dele. Então, para ele ter acesso ao brinquedo, para vocês terem noção, eu tive que entregar para a mãe entregar para ele poder aceitar. E aí, durante o passar dessas sessões, foi que eu entregando para a mãe entregando para ele, chegou um momento que ele aceitou entregar para ele. Porque através desse modelo, através desse momento que ele pôde vivenciar e essa construção de confiança aos poucos, foi que ele foi permitindo. Então, assim, levou 3, 4 sessões para a gente conseguir. Então, quando a gente pensa realmente nesse momento de observar, ter paciência, entender a função do que está acontecendo, porque se a gente levar em consideração essa informação, ele não aceita o brinquedo comigo, mas ele aceita com a mãe. Ele está apresentando interesse por esse brinquedo, então o problema não é só a questão do brinquedo, sim da profissional, esse vínculo que precisa ser construído. E aí a gente fazer essas aproximações sucessivas diante dessas sessões, a gente registra e já é mais um dado a ser levantado, né, para quando a gente vai apresentar a devolutiva para os pais, sinalizar o que aconteceu naquelas situações. Então, assim, momentos, por exemplo, de você precisar redirecionar, então, naquela construção de vínculo, a criança só quer brincar com aquele brinquedo, e aí na tentativa que eu fui fazer da troca, ele teve resistência, não aceitou, já começou a apresentar o choro. Aquilo ali está me indicando alguma informação. Poxa, por que eu não consigo fazer a troca?
Que tipo de habilidades a gente já tem que registrar que ele está apresentando dificuldade nesse exato momento. Então, tudo isso você tem que realmente estar atento ao que acontece durante esse momento, porque só chorar não é só choro. Então, a gente tenta, né, levantar essa dúvida, essa hipótese, tá, do que está acontecendo, qual a função daquele choro naquele exato momento, né? E isso são observações que a gente precisa registrar, tá? Outro ponto que eu lembrei também são alguns materiais. A gente fala muito de brinquedo, material, né? Mas um dos materiais que a gente usa na primeira sessão com a criança são alguns livros informativos sobre a sessão. Então, tem esse daqui, que é voltado para o autismo. Sim. Mas tem o Monstro do Problema, tem o Meu Primeiro Dia na Psicoterapia, né? Tem alguns outros também. Eu até falo com a Laiana que às vezes tem alguns materiais que a gente acaba individualizando muito. Por exemplo, eu gosto de usar um livro que eu fiz. Então, eu montei no iPad, no PowerPoint, uma apresentaçãozinha que eu consigo individualizar mais a demanda. Porque o que é que acontece? Por exemplo, no Monstro do Problema é assim. Ah, você sabia que crianças têm problema? Todo mundo tem problema. Tem crianças que não conseguem dividir, são muito tímidas ou choram por qualquer coisa, né? Ele dá os exemplos. Tem crianças que às vezes têm uma demanda muito específica que eu gostaria de colocar lá para ver se ela se identifica. Então, no material que eu montei, dá para eu ir modificando de acordo com a demanda da criança, porque quem é psicoterapeuta sabe que vai vir demandas extremamente específicas, que não vão estar assim tão fácil em qualquer material, em qualquer literatura, né? Sim. Então, em que momento eu trabalho esse livro? Esse livro, dependendo de como é a criança que você vai atender, você pode utilizar logo no início da sessão. Então, como é que normalmente eu faço com crianças mais velhas? Eu me apresento lá fora, convido ela para entrar na sala, e aí quando ela chega na sala, eu pergunto se ela sabe por que ela está ali. A maioria das crianças sabe dizer Pergunta mais ou padrão. menos. Né? A maioria das crianças sabe dizer mais ou menos por que é. E aí, algumas eu já convido para brincar, algumas eu já convido para, vamos conversar um pouquinho aqui, eu vou te mostrar um livro para explicar melhor o que é que a gente vai fazer aqui na minha sala. E aí esse livro tem explicando lá o que é a psicoterapia, quais são os problemas que foram apontados, por exemplo, pelos pais, né? Mas eu não chego dizendo, os problemas, né? A gente vai apontando, os seus pais relataram que às vezes vocês têm dificuldade para fazer a tarefa, ou então na escola. Tem certas coisas que a gente vai conseguir especificar com crianças mais velhas ou crianças que já entendem, né? E aí, nesse primeiro contato com a criança também, com a maioria a gente vai fazer o contrato terapêutico com a criança. Então, a gente vai deixar claro ali o que é que vai ser feito na psicoterapia. Nem sempre ela vai cumprir, porque estamos falando de uma criança. Mas é importante para a gente deixar claro para ela. E uma das coisas que a gente deixa claro é a questão do sigilo, né? Que o que ela vai falar pra gente, a gente não vai contar para os pais. É importante a gente até especificar isso, por quê? Porque ela vai ver a gente conversando muito com os pais dela. E normalmente são questões voltadas para orientações. Então eu não vou relatar o que foi falado na sessão. Quando eu vou direcionar, por exemplo, tarefas de casa, eu faço os combinados lá com a criança e eu explico para ela que eu vou repassar algumas informações para os pais. E eu vou repassar isso e aquilo. Mas eu deixo claro também que ela pode falar o que ela quer da sessão dela. Então, tem crianças, sim, que na devolutiva, quando eu vou entregar ela para os pais na recepção, quando acaba a sessão, ela já chega dizendo, hoje eu brinquei com a tia Cida, hoje eu falei com a tia Cida tal coisa. E isso é importante ela se sentir segura, que bom que ela faz isso, né? É uma segurança dela. Mas esse ponto eu acho importante deixar claro, porque às vezes não fica tão claro na literatura mesmo, que tem esse momento durante a sessão com a criança, no primeiro momento com a criança. Então, dependendo da criança, eu sempre pergunto o que eu posso estar comentando com os pais em relação ao que a gente conversou, o que a gente combinou. E aos pouquinhos, dependendo do que eu realmente preciso relatar para os pais,
aos pouquinhos eu vou tentando aumentar essa construção de confiança e de segurança para eles realmente me permitirem a relatar certos pontos que antes eles não gostariam, mas que hoje, por exemplo, eu posso relatar. E isso vai chegar um momento que você vai precisar fazer, porque tem certas informações que às vezes a própria criança pode demonstrar para você que se incomoda, principalmente quando a gente quer pontuar algumas dificuldades em relação, por exemplo, se a gente for levar em consideração as crianças com TOD, né? Essa explosão, esse controle inibitório, né? Essa raiva que às vezes ela transmite, às vezes xingamentos, né? Essa impulsividade, às vezes, de querer realmente descontar a raiva em jogar objetos no chão, de quebrar. Então, esses comportamentos específicos que acontecem, às vezes, é muito delicado você relatar aos pais de como manejar, de como orientar, porque eu preciso primeiro que ele me permita, de certo ponto, estar pontuando essas situações, ele se sentir, de certa forma, seguro para eu poder relatar e, de certa forma, comentar e ajudá-lo nesses pontos, porque querendo ou não é um pouco desconfortável, né? Ou aquela criança que muitas vezes é tímida, né? Então, às vezes quando a gente vai acolher, conversar sobre esse ponto específico, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, são certas informações que a gente vai precisar analisar, observar para realmente repassar para os pais. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou insinuando ou falando que eu vou ocultar informações importantes para os pais. Não, eu estou dizendo que eu vou precisar de um momento mais adequado, no qual eu vejo que a criança se sinta confortável realmente para eu pontuar para os pais, ok? Entendam isso, é uma construção. Então, pensando nessa perspectiva de primeiro contato com a criança, o meu foco, além de observar e analisar, é construir o vínculo. Porque se eu não consigo construir esse vínculo, não tem como eu começar realmente as intervenções necessárias que eu detectei, que eu observei que precisam ser feitas. E para a criança, de certa forma, se engajar, aceitar, a gente precisa primeiro construir essa base que é esse vínculo, essa confiança. Eu lembrei de outro ponto. Tem muita supervisionanda, né? Os profissionais que se formam recentemente, e aí fica aquela dúvida, Cida, como é que é o feedback para os pais, né? Então, a gente vai variando muito. Então, tem profissionais que realmente atendem a criança, encerrou o atendimento, entrega para os pais, e aí eles combinam de acontecer reuniões frequentes. Captou muito, será? Eu tenho certeza. Tá. Então, eu esqueci o que era. Uma dúvida que acontece muito com profissionais recém-formados é, Cida, como é que é esse feedback? O feedback para os pais após a sessão. Então, tem perfis de profissionais. Eu conheço algumas pessoas que preferem atender a criança, entregar aos pais, e aí não tem esse feedback. Eles programam reuniões para repassar todo o feedback, né? Dar uma devolutiva. Tem profissionais que pegam 5 minutinhos finais da sessão para dar um feedback bem rápido, né? Às vezes isso dá até uma acalmada no coração do pai. É o que eu mais faço. Todo final de sessão eu dou o feedback. E tem aqueles que acabam chamando o pai, né? Fazem um pedaço da sessão com a criança, outro pedaço com o pai para dar uma devolutiva um pouco maior. O que é que normalmente a gente faz, eu e a Laiana? As nossas sessões são de 50 minutos. Só que somos profissionais autônomas, então isso varia. Por exemplo, se aconteceu alguma coisa na sessão que a gente precisou demorar um pouquinho mais, e aí a gente vai contabilizando ali um tempo médio para dar um feedback. Às vezes também esse feedback demora, né? E eu lembrei de outro ponto, que são os profissionais agora que têm me buscado, que trabalham por plano de saúde. Então, atualmente, eu sempre trabalhei minha vida toda sendo autônoma. No particular, né, que a gente chama. E aí, pelo plano de saúde, me abriu os olhos para outra forma de orientar também. Para a realidade, né? Porque para eles tem que cada vez mais seguir um padrão, porque eles têm tempo, eles têm uma meta, eles têm toda uma logística que é um pouco diferente da nossa, né? Então, normalmente, o que é que eu oriento para esses profissionais da área de plano de saúde já que é tudo muito organizado em relação a tempo, talvez seja melhor trabalhar nesse primeiro perfil que eu falei, que é você pega,
e atende a criança e programa uma sessão mensal para dar o feedback. Ou, se for o caso, de 15 dias, dependendo da demanda, de como é que tem que ser feita a orientação. Porque aí o que é importante? Tem sessões, por exemplo, que realmente eu só entrego a criança e digo, na próxima sessão a gente conversa mais. Por quê? Porque tem pontos que eu ainda estou trabalhando e eu vou precisar de outro momento para fortificar aquilo que eu estava tentando fazer, né? Ou então tirar conclusões, ou então já dar uma estratégia mais organizada em cima de certas intervenções que eu tentei. E isso precisa ser visto no começo, porque eu preciso orientar esses pais no começo de como é que vai funcionar meu trabalho, né? Porque tem relatos de pais que às vezes têm muitas dúvidas e aí o feedback acaba sendo muito demorado. Tem pais que às vezes têm muita angústia, tem questões pessoais mesmo que querem que o problema seja resolvido. Tem pais que têm expectativas muito altas. Então, a forma como você trabalha é importante você já definir, né? Não que você não vá estar aberto a exceções. Então, já teve situação, por exemplo, não na primeira consulta, mas de situações com a criança, que a criança chorou devido a uma frustração, e aí esse choro demorou muito tempo, eu precisei cancelar o paciente seguinte. Por quê? Porque se prolongou muito, eu precisava fazer a intervenção e depois eu ainda precisei chamar os pais. Já teve situação que eu já tinha terminado de conversar com a criança, mas quando a mãe chegou, ela tinha uma urgência para trabalhar, que realmente era uma urgência, e eu precisei tomar um pedacinho da sessão do outro paciente. Mas é como eu estou falando, são situações que às vezes a gente que trabalha no particular e pelo vínculo que a gente já criou com os pais, a gente já tem essa liberdade. A gente já tem essa liberdade para poder organizar tudo isso com os pais. Se você está começando agora, está construindo o seu processo na clínica agora, é importante que você vá sentindo seus pacientes, mas você vá fundamentando também como é que é o seu trabalho, né? Para você seguir uma base. Como eu estou dizendo, não vai ser rígido a ponto de nunca mudar, mas pelo menos você tem um padrão ali de como você vai trabalhar. Metamorfose ambulante. A gente vai aprendendo no nosso cotidiano também. Gente, chegamos a mais um final do episódio do Otimiza Cast. É um tema que eu acho que dá pra gente falar ainda muito mais, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, que aos poucos a gente vai respondendo. Não esquece de seguir e se inscrever para sempre ficar o aviso de quando vai sair um novo episódio. Segue a gente no Instagram, porque aí você vai coletar muito mais informações lá. De vez em quando a gente vai estar fazendo também caixinha de perguntas e disponibilizando mais informações. E é isso. Até o próximo. Até. Tchau.